O objetivo desta aula é revisar o estudo sobre as escalas termométricas e a conversão de escalas termométricas. Uma escala termométrica ela é composta por valores estabelecidos de uma forma arbitrária, ou seja, é de sua escolha, né? Só que tem algumas regras. Não vamos nos atentar às regras agora, mas que todo termômetro ele tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. A substância mais comum que a gente vê nos estudos dos termômetros é a própria água. Então, o ponto de gelo e o ponto de vapor da água, ele é muito mencionado quando a gente vai estudar os termômetros. E isso sobre uma pressão normal atmosférica. Mais para frente, vocês vão entender por que a gente sempre menciona pressão normal, tá? Sua função é medir temperaturas, mostrando por meio de seus valores se um corpo está quente ou frio. Então, no século XVIII, já existia cerca de 40 escalas em uso, de tão fácil que era fazer uma escala termométrica. Bastava seguir alguns passos e você conseguia construir a sua própria escala termométrica. Hoje, as escalas mais utilizadas são apenas 3. A de Celsius, que é esse senhor aqui, a de Fahrenheit e a de Kelvin. Tá? Aqui nós temos um termômetro graduado em Celsius e Fahrenheit e aqui nós temos um em Kelvin. A maioria dos países utiliza a escala Celsius como a escala termométrica. Olha só, esses países que estão em azul utilizam a escala Celsius, em comparação com os que utilizam outras escalas. A escala Celsius possui 100 intervalos e por isso ela é chamada de escala centígrada, tá? O ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Esses valores eles foram adotados por Andrew Celsius. Em 1714, olha só, em 1714 o alemão Daniel Fahrenheit criou sua escala, né, que hoje é a mais utilizada aí nos países de língua inglesa. Suas medidas foram baseadas no ponto de fusão da água e na temperatura normal do corpo humano. Então, ele já utilizou outros artifícios para estar fazendo a sua escala. Os valores dos pontos de fusão e ebulição para a sua nova escala foram estabelecidos desta forma. O ponto de fusão ficou com 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição da água ficou em 212 graus. Essa escala ela não é centígrada, porque possui 180 intervalos. Se você pegar o ponto de ebulição e subtrair pelo ponto de fusão, você vai ver que tem 180 intervalos. A escala de Kelvin ficou conhecida como a escala absoluta por não possuir valores negativos. Como você pode observar, a escala de Celsius tem valores negativos, a gente consegue obter, inclusive é noticiado direto que está fazendo menos 4 graus em Nova York, etc. E a escala de Fahrenheit também possui valores negativos, mas a de Kelvin não vai ter valores negativos. Ela também é uma escala centígrada, porque se você pegar o ponto de ebulição e subtrair pelo ponto de fusão dessa escala, você vai ver que tem 100 intervalos, né? Então, ela é facilmente comparável com a escala de Celsius, porque as duas são centígradas. E essa escala ela foi desenvolvida aí com base na menor temperatura já encontrada, pelo menos publicadas nos livros didáticos. Essa temperatura foi uma corrida atrás de uma imobilização de um corpo através do esfriamento, né? Eles queriam imobilizar um corpo esfriando o corpo. E era uma corrida atrás desse zero absoluto, e a menor temperatura encontrada foi essa aqui, de menos 273,15 graus Celsius. E aí, Kelvin foi lá e chamou esse valor que estava em Celsius, ele chamou do zero Kelvin. Então, essa escala ficou conhecida como a escala do zero absoluto, e por isso a gente não tem números negativos nessa escala, porque o mínimo valor encontrado de temperatura
é o próprio zero da escala. E aí nós temos o ponto de fusão, um valor bem alto, né? O ponto de fusão da água corresponde a 273 redondo, né? Quando a gente aproxima, Kelvin. E o ponto de ebulição ficou com 373 Kelvin. Outra coisa interessante é que essa escala não tem grau, não. O Sistema Internacional de Unidades estabeleceu que não colocaríamos o grau, então a gente só coloca o K de Kelvin. Diferente da escala de Celsius, que vai um grau antes do C maiúsculo, que representa o Celsius. E as conversões? Como é que eu faço para converter as escalas? Essa aqui é uma equação geral, né? Esse termo corresponde à escala de Celsius, o termo do meio corresponde à escala de Fahrenheit e o termo da direita corresponde à de Kelvin. Se eu quiser transformar, então, de Celsius para Fahrenheit, eu tenho que esquecer essa parte da equação e me atentar apenas a essas duas partes aqui. Se eu quiser converter de Celsius para Kelvin ou vice-versa, eu esqueço a parte do meio da equação geral e me atento a essas duas do canto, né? A de Celsius e a de Kelvin. Observe que tem o mesmo denominador. Então, eu posso cancelar e fica dessa forma. E assim, na próxima aula, a gente vai estar vendo alguns exemplos de como converter uma escala em outra.